Nenhum dos 9 estados brasileiros que abrigam a floresta amazônica libera informações adequadas sobre a extração madeireira. É o que mostra um estudo realizado por 4 instituições de pesquisa ambiental. O documento também aponta para a migração dos polos madeireiros, o que ameaça a vida da floresta e das comunidades tradicionais. Confira na reportagem de Júlia Pereira. Um estudo recente revelou a falta de transparência de dados do setor madeireiro dos 9 estados que abrigam a floresta amazônica. O estudo foi realizado pela rede CIMEX, integrada por 4 organizações de pesquisa ambiental, que analisaram a evolução da atividade madeireira na Amazônia entre 1980 e 2020. Os estados foram avaliados em 6 indicadores relacionados à divulgação de dados das autorizações para a exploração florestal, além do documento de origem florestal e da guia florestal, obrigatórios para o transporte e o armazenamento de matérias-primas, produtos e subprodutos florestais, desde o local da extração ou beneficiamento até o destino final. A Acre, Amapá e Maranhão foram considerados os piores na avaliação de transparência, por não divulgarem nem as autorizações nem os documentos de transporte. Roraima e Tocantins disponibilizam os dados das autorizações, mas de forma incompleta e desatualizada, além de não divulgar informações sobre o documento de origem florestal. O mesmo cenário foi encontrado no caso de Rondônia, o que é ainda mais preocupante, já que o estado concentra a terceira maior área com extração de madeira na Amazônia. Segundo o estado com a maior área de exploração madeireira na região, o Amazonas disponibiliza os dados e autorizações de forma atualizada, porém incompleta, e também não divulga informações sobre o documento de origem florestal. Já o Pará possibilita o acesso aos dados, mas apenas as autorizações são atuais e completas. A exceção foi Mato Grosso, estado responsável por mais da metade da área com exploração madeireira na Amazônia. Os dados das autorizações e das guias florestais são acessíveis e atuais, mas devido ao grande volume de informações, não é possível fazer um download único da base de dados. Vinícius Silgueiro, coordenador de inteligência territorial do Instituto Centro de Vida, uma das entidades responsáveis pelo estudo, explica que a falta de transparência de informações sobre a cadeia madeireira dos estados impede a fiscalização para saber o que foi extraído de forma legal e ilegal. A falta de transparência dos estados da Amazônia Legal em relação às áreas exploradas para fins madeireiros impede a checagem das áreas que foram exploradas legalmente e ilegalmente. No último mapeamento que nós da rede CIMEX fizemos das áreas exploradas para fins madeireiros na Amazônia, chegamos a um número de 462 mil hectares de áreas exploradas. Isso equivale a 3 vezes a área da cidade de São Paulo. No entanto, devido a essa falta de transparência e falta de acesso aos dados completos, foi impossível diferenciar aquilo que foi explorado legalmente e também ilegalmente. Isso é uma situação que prejudica o próprio setor florestal, prejudica também a imagem do país e, obviamente, a proteção da floresta e seus povos. Outro cenário apontado pela pesquisa é a migração da extração madeireira para regiões mais centrais da Amazônia. Antes, a atividade se concentrava ao leste do Pará. Agora, os principais polos de produção estão localizados ao longo do oeste do estado, além do sul do Amazonas e noroeste do Mato Grosso e do Acre. Segundo o pesquisador do Amazon, Dalton Cardoso, o avanço das atividades para outras regiões ameaça não apenas as áreas conservadas, como também a vida das comunidades tradicionais que vivem nelas. No período de agosto de 2019 a julho de 2020, a rede CIMEX conseguiu mapear na Amazônia pouco mais de 462 mil hectares de extração de madeira. A grande maioria dessa atividade foi identificada, foi concentrada em áreas, em regiões como oeste do Pará, sul do Amazonas e noroeste dos estados do Mato Grosso e Acre. Essa é uma nova fronteira que tem migrado de forma gradativa para regiões mais centrais da Amazônia. Observamos que esse avanço tem se aproximado em áreas mais conservadas, como as do norte do Pará, onde há blocos maiores de áreas protegidas. Essa pressão
acaba ameaçando diretamente a vida de comunidades e povos tradicionais. Um aspecto interessante que esse estudo trouxe é a importância dos dados como insumos para qualificar debates e ajudar a combater a atividade ilegal e predatória e mesmo o avanço dessa atividade em áreas protegidas. O estudo também aponta para a necessidade de tornar o comércio de produtos da floresta mais sustentável por meio da bioeconomia. Segundo números apresentados na pesquisa, o Brasil movimenta cerca de 1,98 bilhão de reais por ano com o comércio de produtos florestais não madeireiros, mas o mercado ainda sofre forte influência do açaí e da castanha do Pará. A pesquisadora do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, Tayane Carvalho, aponta para outras soluções possíveis para manter a floresta de pé e o comércio funcionando. Uma outra solução também é agregar valor ao produto madeireiro em si, porque esse é um setor muito focado ainda na venda da peça bruta para a construção civil e essas peças elas têm pouco valor agregado. E, por fim, uma outra solução também é aumentar a quantidade de espécies exploráveis. Na Amazônia, a gente tem cerca de 350 espécies que podem ser comercializáveis, mas a gente ainda comercializa um grupo muito pequeno, né, que tem um alto valor e acaba limitando, acaba pressionando, né, ecologicamente falando. Então, a gente aumentaria a rentabilidade e a competitividade do setor florestal madeireiro. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.